As crianças podem sair para a classinha, para o culto infantil. E enquanto isso, nós estudaremos o texto que o pastor Marcos leu aqui no momento da leitura do texto base. Queria agradecer pelo carinho dos irmãos pedindo que nós voltássemos com 1 João. 1 João é uma carta conhecida pelo amor e tudo mais, então de vez em quando é bom dar uma olhadinha lá para que nós sejamos afetados por isso também, né? Para que isso inunde um pouco o caos e toda a insegurança que nós vivemos em nossos dias. Vamos orar antes de começar? Curve sua cabeça. Senhor, nós lhe pedimos agora que o Senhor abençoe nosso tempo aqui diante da sua palavra. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos livre de qualquer distração, que nós possamos ser enriquecidos, transformados pela ação do Teu Espírito e que assim nós sejamos edificados, Pai, mais parecidos com Cristo. É isso que nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Da última vez que eu estive aqui, eu falei em 1 João, no capítulo 4, nós falamos até o versículo 6, e hoje, como o pastor Marcos leu, nós veremos dos versículos 7 até o versículo 12. Não sei se os irmãos já repararam, mas é comum quando nós viajamos para outro estado, nós pegarmos algumas manias dali, não é mesmo? Especialmente o sotaque, não é? Se você viaja algum tempo para o sul, você volta falando algumas vogais um pouco mais longas, não é mesmo? Você vai alongando algumas vogais, não é? Se você viaja para o Rio de Janeiro, acontece um fenômeno fonético que o S vira X, não é? Pista vira pista, né? E assim por diante, todo S vira X quando você vai para o Rio de Janeiro. É um fenômeno linguístico, assim, não há precedentes para isso. E quando você viaja para o Nordeste, é comum que você comece a falar um pouco mais devagar, assim, no ritmo mais tranquilo e tudo mais. Mas é fato que quando nós viajamos para lugares, ou quando nós passamos muito tempo em lugares diferentes daqueles com os quais nós estamos acostumados, nós somos afetados por isso. Para os irmãos terem uma ideia, o meu avô, hoje ele mora em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, mas durante muitos anos, desde que ele nasceu e até a sua fase adulta, ele morava aqui em São Paulo. E hoje, se você falar com ele, você vai ver um outro homem. Ele não é mais aquele homem que morava em São Paulo. Por exemplo, como todo bom paulistano, ele gostava muito de café, né? Todo mundo que vive numa cidade animada e agitada como São Paulo não pode desprezar um bom café, não é? Mas agora ele foi para o sul. E adivinha o que se tornou o café dele? Chimarrão, é claro. Para os irmãos terem uma ideia, ele não trabalha, mas ele acorda todo dia, ele já é aposentado, mas ele acorda todo dia às 5 da manhã, pega o seu chimarrão, senta na sua varanda e contempla ali aquela manhã. É coisa de aposentado, né? Privilégio de um aposentado. Mas não apenas isso, existe algo engraçado. Quando ele liga lá em casa, ele, ao invés de perguntar, ô Kátia, como está o Nicolas? Ele pergunta, ô Kátia, como vai o Piá? Piá, não sei de onde. Agora, no sul, no Rio Grande do Sul, falam guri. Não, vai o guri, mas lá para ele, acho que na cidade é Piá. Como vai o Piá? Agora minha mãe já sabe que Piá se refere a mim, o jovem, o homem ali da casa, né? O rapaz da casa. Mas o fato é que nós, queridos, todas as vezes que nós temos contato com outra cultura, que não seja a que nós estamos habituados, voluntária ou involuntariamente, nós somos afetados por ela. Se você passar um tempo em algum lugar que seja diferente do qual você está acostumado, você vai absorver alguma coisa. Eu costumo dizer para os jovens que nós somos como esponjas. Aquilo que está ao nosso redor, nós certamente iremos absorver. E parece que é isso que João quer falar para nós, nesses versos que estão aqui. No versículo 7 até o versículo 12, nós vemos que nós, tendo comunhão com Deus, visto que nós temos comunhão com Deus, visto que nós convivemos com Deus, visto que nós desfrutamos de um relacionamento com Deus, é inevitável que a nossa vida seja marcada por amor, porque como João defende aqui, Deus é amor. Então, assim como nós somos afetados pelos sotaques e tudo mais, o que João está defendendo aqui é que a nossa comunhão com Deus, ela inevitavelmente vai mudar o nosso caráter para que nós sejamos mais parecidos com o caráter de Deus, para que nós sejamos mais semelhantes a Deus, como filhos que somos, ok? Então, essa noite, olhando para esses versículos, eu quero defender para os irmãos o seguinte: a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. Simples, não é? A verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. Notem aqui os termos que nós colocamos nessa mensagem central. Observe que eu disse que a verdadeira comunhão é marcada pelo amor. Por que é importante nós descrevermos essa comunhão como sendo a verdadeira comunhão? Porque se os irmãos se recordarem, puxarem lá atrás de verões passados, das últimas vezes que nós falamos em 1 João, nós vimos que existia um grupo de falsos mestres que havia saído da igreja, eles haviam apostatado,
arrebatado, e agora eles estavam dizendo que eles tinham um conhecimento especial de Deus e que, portanto, eles tinham uma comunhão especial com Deus, uma comunhão intensa e diferente com Deus, mas baseados numa mensagem totalmente diferente daquela que os apóstolos pregavam. Então João, ele sai na defesa dessa doutrina, ele fala, não, esses homens não têm uma verdadeira comunhão com Deus. Por mais que eles se gabem disso, na verdade eles não têm comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus ela é evidenciada pelo amor. Por isso nossa mensagem central diz que a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. E quando eles saem da comunidade da fé, quando eles abandonam seus irmãos, quando eles passam a viver vidas que não levam em conta a santidade da igreja, a vida da igreja, eles estão mostrando que eles não têm amor pelos seus irmãos. E, portanto, eles não podem desfrutar da comunhão com Deus, como eles afirmavam desfrutar. Queridos, nós conhecemos João como o apóstolo do amor. E, de fato, o amor uns aos outros, o amor de Deus por nós, é algo central na teologia de João. Tanto que, segundo Jerônimo, um dos líderes da igreja antiga, quando João já estava bem velhinho, quando João já não conseguia mais pregar, quando ele não conseguia mais subir no púlpito para falar, diz a tradição que ele ainda balbuciava o tempo todo algumas palavras. Vocês sabem quais palavras ele balbuciava? Amemos uns aos outros. Velho João, que já não conseguia mais pregar, ele se lembrava de como o amor de Deus impactou a vida dele e qual é a centralidade dessa doutrina na vida do crente. Por isso ele falava todo o tempo, amemos uns aos outros. Agora, por quê, então? Por que essa doutrina é tão central para João? Eu quero mostrar para os irmãos 3 razões para nós amarmos uns aos outros. Por que João valorizava tanto isso? Eu quero mostrar, baseado no texto aqui, 3 razões para nós amarmos uns aos outros. E essas razões, elas vão corroborar a nossa mensagem, que diz que a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. Ok? Estão comigo? Podemos começar então? A primeira razão pela qual nós devemos amar uns aos outros, está nos versículos 7 e 8, e diz respeito ao caráter de Deus. Por que nós devemos amar uns aos outros? Primeira razão, por causa do caráter de Deus. Olha o que diz novamente os versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós só conhecemos a saudação que João usa aqui, essa palavrinha amados. João, como um bom pastor, como um pastor carinhoso ali com as suas ovelhas, ele sempre, ao longo de sua epístola, ele chama suas ovelhas de amados. Mas parece que aqui João quer fazer mais do que simplesmente tratá-los com carinho. Parece que João os chama de amados porque ele está preparando o terreno para a ordem que ele vai dar na sequência, para a verdade que ele vai expor na sequência. E até mesmo se os irmãos observarem, até nas nossas traduções, fica claro que João está fazendo como que um joguinho. Veja, ele diz amados e depois ele diz amemos. É a mesma palavrinha que aparece aí. Parece que ele está fazendo um joguinho de palavras. Em que sentido? Ele está preparando os seus leitores, dizendo que eles foram alvos do amor de Deus, por isso eles são amados, e que pelo amor de Deus ter sido derramado na vida deles, eles, portanto, devem fazer esse amor transbordar nos outros. Entenderam? Por conta deles terem sido alvo do amor de Deus, por conta de Deus tê-los amado, como João vai descrever agora aqui em diante, eles, portanto, agora devem amar uns aos outros. Por isso ele começa falando amados, e depois ele diz amemos. Na sequência, ele fala que o amor é de Deus, e algumas versões trazem o amor procede de Deus. Queridos, isso é muito importante. Nós estamos falando que a primeira razão pela qual nós devemos amar uns aos outros é por conta do caráter de Deus. E agora João está nos falando que o amor procede de Deus. Isso quer dizer que a origem do amor está em Deus. Mas mais do que isso, diz respeito a quem define o amor. Quem define o amor não somos nós. Quem define o que é o amor é o próprio Deus. Porque o texto fala que o amor procede dele, que a origem do amor está nele. Pense, por exemplo, no que o nosso mundo fala hoje. Nós vivemos numa sociedade extremamente humanista. Uma sociedade humanista diz que o amor procede do homem, porque o amor é fruto de relações sociais que nós vivemos em diversas esferas e que, portanto, de sociedade para sociedade isso varia, de nível para nível isso varia. Isso é uma filosofia humanista, porque o humanismo prega que a medida de todas as coisas sou eu mesmo. Eu defino o que é amor, eu defino o que é amar, eu defino o que é o amor que eu tenho pelos meus irmãos, eu defino as práticas que eu vou ter decorrentes disso. Isso é o que o humanismo fala.
Porque o humanismo rejeita a ideia de buscar as definições do que é amor em Deus. O humanismo, ele vai buscar as definições do que é amor no próprio homem. E então você vê tudo o que nós estamos vislumbrando aí hoje. Agora, nós não. Os crentes não. Os crentes não têm autorização para definir o que é amor. Os crentes não têm autorização para medir em si mesmo o que é o amor. Os crentes, eles devem olhar para Deus, porque Deus é quem origina o amor, é de onde procede o amor, e Ele é, portanto, quem define o que é amor. Não sei se os irmãos já ouviram frases do tipo, cada um ama do seu jeito. Ou quando a pessoa às vezes é irada, quando a pessoa ela é bruta, quando a pessoa ela é sem educação, ela fala, não, eu amo do meu jeito. É o meu jeito de amar. É um jeito estranho, não é? Mas, acho que é um filme, não é? Aquele chamado Os Brutos Também Amam, não é? A ideia de que existem várias facetas do amor. Existem várias. E você pode amar do seu jeito. Escolha. É self-service. Você escolhe o jeito que você quer amar. Você quer amar violentamente? Ame violentamente. Você quer amar sem ligar para os seus irmãos? Não tem problema, tem espaço para isso também. Mas a Bíblia, queridos, não nos permite isso. Porque quando nós tomamos essa postura, quando nós tomamos essa definição como verdadeira, a nossa definição de amor, as nossas definições de amor, nós consequentemente abaixamos o nível do que é o verdadeiro amor. Nós distorcemos o que é o verdadeiro amor. Não existem vários tipos de amor. Existe um único, que é aquele que é dado por Deus, que é exemplificado por Deus, que procede de Deus. E quando nós negligenciamos isso, nós somos falhos no trato uns com os outros. E é por isso que João define isso aqui. Ele deixa muito claro que qualquer nível de relacionamento onde nós precisemos nos amar, esse amor, ele deve vir de Deus, porque é o único amor que existe. O amor que vem de Deus. Ele é o padrão. E note que na sequência, ele linka algumas palavras. Ele fala que o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Para João, conhecer a Deus não é somente ter uma ideia geral, uma ideia filosófica, mas significa desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus. É um conhecimento experimental, é um conhecimento vivencial, é alguém que vive um relacionamento com Deus. Então, quando João fala que aquele que ama conhece a Deus, o que ele está fazendo, na verdade, é juntar duas verdades óbvias, que se você tem contato com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, então, inevitavelmente, você vai demonstrar isso na sua vida. Porque Deus é amor. Então está intimamente ligado à nossa fé. O mundo, ele diz que você pode amar de maneira plena, de maneira completa, longe de Deus, longe da fé. Você pode amar qualquer pessoa longe das definições que Deus coloca. Você pode amar os seus amigos, longe das definições de amor que Deus coloca. Você pode amar a sua família, longe das definições de amor que Deus coloca. Você pode amar qualquer um longe dessas definições. Mas João não deixa espaço para isso. Ele nos fala que a única maneira de nós vivermos o real, o verdadeiro amor, é quando nós conhecemos a Deus, quando nós desfrutamos de um relacionamento verdadeiro, profundo com Ele, fruto da obra que Ele fez em nós, ao nos salvar. Então vem o versículo 8. Que talvez seja um dos versículos mais mal usados aí fora, especialmente pelo fato de que ele é usado sozinho. O versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Notem que aqui João ele faz um contraste direto com o que ele acaba de falar acima. No versículo 7 ele diz, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no versículo 8 ele faz a negativa disso. Ele fala, aquele que não ama a Deus não conhece a Deus. João é muito claro, João não tem espaço para dúvida. É preto no branco com João, é assim que funciona, pronto e acabou. Ele não está preocupado em grandes formulações teológicas, ele está preocupado em falar a verdade como ela é. E com isso, trazer paz ao coração daqueles irmãos. Mas depois, ele fala que Deus é amor. Notem que essa construção que João faz é muito importante. João não fala que Deus é o amor, João não fala que um Deus é amor, tampouco fala que o amor é Deus. Não, ele fala que Deus é amor. Ou seja, o amor é um atributo essencial em Deus. É um dos atributos que se destacam em Deus, assim como todos os outros que nós conhecemos pela Bíblia. Note, por exemplo, essa construção aqui, Deus é alguma coisa, ela aparece mais 4 vezes no Novo Testamento. Ela aparece 4 vezes. Nós vemos, por exemplo, em João 4:24, que Deus é Espírito. Essa é a mesma construção. Também no escrito de João, Deus é Espírito. Okay. Nós também vemos em Hebreus, capítulo 12, que Deus é um fogo consumidor. É a mesma construção.
E nós vemos aqui, no capítulo 4, no versículo 8, que Deus é amor. Mas, se os irmãos vire a página da sua Bíblia para o capítulo 1, vire aí para o capítulo 1, olha o verso 5. Nós temos, na própria epístola de João, um outro atributo de Deus que é essencial de termos em mente. Olha lá, 1 João 1, o versículo 5. E a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Queridos, as pessoas usam o texto que nós estamos estudando, 1 João 4,8, sempre dizendo que Deus é amor, mas elas se esquecem que Deus não é somente amor. Nós, como crentes, precisamos lutar, precisamos estudar as Escrituras, porque nós precisamos ter uma visão o mais completa possível a respeito de quem Deus é. Nós não podemos adotar verdades parciais sobre quem Deus é. Quando o mundo usa esse texto como base para parada gay e todo esse tipo de coisa, qualquer tipo de relacionamento, eles estão pegando um atributo de Deus e tirando do meio de todos os outros atributos de Deus que formam quem Deus é. Nós não temos autorização para isso. E o próprio João fala, Deus é amor, mas algumas páginas antes ele fala que Deus também é luz. E Deus, sendo luz, Ele expõe o nosso pecado, Ele mostra quando nós estamos errados, Ele nos condena, Ele lança luz no nosso coração. Então nós não podemos adotar verdades parciais, nós não podemos adotar verdades convenientes. É impossível nós desassociarmos os atributos de Deus. Eu não posso escolher me apegar somente ao amor de Deus. Eu preciso olhar para o amor de Deus e lembrar que Ele também é santo, lembrar que Ele é justo, lembrar que Ele é um Deus irado contra o pecado. Eu preciso abraçar Deus como um todo e não apenas aquilo que é conveniente para mim. Eu preciso abraçar as verdades divinas como um todo, e não apenas aquilo que eu acho que é conveniente. Se os irmãos olharem, por exemplo, 1 Coríntios 13, vejam como os atributos de Deus, eles aparecem, eles se mesclam ao amor, o amor se mescla a eles, de maneira que nós não podemos desassociar esses atributos. Nós não podemos escolher ficar somente com o amor e desprezar a justiça. Nós não podemos escolher ficar somente com o amor e desprezar a verdade de Deus. E no texto áureo do amor, que é 1 Coríntios 13, nós vemos como o verdadeiro amor, que é o amor que procede de Deus, ele mostra atributos do próprio Deus definindo esse amor. Olhem aqui. Olhem como o amor se processa e vejam, percebam aqui outros atributos de Deus que nós conhecemos demonstrados aqui. Esse é o amor, é o único amor que existe. Veja comigo, 1 Coríntios 13, acompanhe comigo a partir do versículo 4. O amor é paciente. Nosso Deus é um Deus paciente. Nosso Deus é um Deus longânimo. O amor é benigno, nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus benigno. Não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos esse amor aqui. Nós olhamos para o amor de Deus, nós vemos um amor fiel, nós vemos um amor paciente, nós vemos um amor benigno, nós vemos um amor longânimo, porque não existe outro amor que não esse. Porque quem define o que é o amor é o caráter do próprio Deus. Deus não está aberto a definições, principalmente as nossas definições. Nós não podemos, portanto, queridos, pegar atributos de Deus isolados. Nós não podemos pegar apenas o amor de Deus e se apoiar nele. Nós nos apoiamos e devemos, é claro, descansar no amor de Deus, mas nós precisamos ter em mente todas as outras verdades que Ele próprio revelou a si na Escritura. Os irmãos se lembram, talvez os um pouco mais velhos vão se lembrar de um jogo chamado Pega-Vareta. Você lembra do Pega-Vareta? Os mais velhos se lembram do Pega-Vareta, não é? Qual que era a ideia do Pega-Vareta? Você pegava, como o nome sugere, um monte de vareta, né? Você segurava assim um punhado de varetas e você soltava esse punhado de varetas. O que acontecia? As varetas todas se entrelaçavam, não é? E qual que era o desafio? Como que o jogo se processava? Os jogadores, nos seus turnos, eles precisavam puxar a vareta mexendo o mínimo de varetas possíveis. Era esse o jogo, não era? E quem tivesse ali a menor pontuação, algo assim, conseguia ganhar o jogo. Mas chegava um momento em que não tinha como você puxar uma vareta sem vir umas 3 junto. Não tinha como.
né? Quem era expert em pega-vareta aqui vai se lembrar disso. Talvez os mais jovens não lembrem. Não existe pega-vareta para o celular, infelizmente. Mas a ideia é que as varetas elas ficavam tão entrelaçadas que quando você puxava uma, todo o emaranhado das outras varetas caía ou vinha junto. E quanto mais varetas você tinha, você podia perder o jogo. Queridos, quando nós olhamos para os atributos de Deus, especificamente quando nós estamos estudando aqui o amor, nós precisamos lembrar que quando nós puxamos um atributo de Deus, nós não puxamos ele sozinho. Nós estamos puxando e com ele vem todos os demais. Nós não podemos pegar uma única vareta, a vareta do amor de Deus, e ficar só com ela, não, porque existem outras varetas entrelaçadas ali, outras varetas de atributos de Deus que nós não podemos negligenciar, nós não podemos fechar os nossos olhos, porque isso não é conhecer a Deus. Isso não é conhecimento de Deus. Isso mostra, queridos, que conhecer a Deus, nesses termos totais, nesses termos completos, sem abraçar uma verdade, negligenciando outra, isso tem implicações diretas para o nosso dia a dia. Isso tem implicações diretas para a nossa vida. E é por isso que João deixa claro que quando nós nos relacionamos com Deus que é amor, isso muda a nossa vida. Isso muda as verdades que nós acreditamos. Isso comprova aquilo que nós estamos defendendo, que a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. Essa é a primeira razão, por conta do caráter de Deus. Mas existe uma segunda razão. Os irmãos agora verão isso nos versículos 9 a 11. Acompanhem. A segunda razão diz respeito à obra de Deus. Por que nós devemos amar uns aos outros? Por conta da obra de Deus. A primeira razão é que nós devemos amar uns aos outros por conta do caráter de Deus. E agora nós devemos amar uns aos outros por conta da obra de Deus. Veja os versículos 9 a 11. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Notem que aqui João agora ele descreve o que Deus fez por nós. Ele descreve a obra de Deus por nós aqui na pessoa, no sacrifício de Cristo. Nós precisamos extrair daqui, queridos, algo muito importante, tanto para os dias de João, quanto para nós hoje. O amor não é algo abstrato, o amor não é algo etéreo, o amor não é algo ideal, algo platônico que fica na nossa mente. E sabe por que não? Porque João fala, nisto se manifestou o amor, isto é o amor. O amor de Deus, o verdadeiro amor, ele se mostra no tempo e no espaço. O verdadeiro amor, ele se mostra de maneira visível, de maneira que ele pode ser visto, ele tem evidências, ele pode ser vivenciado. Não fica no campo das ideias, não fica no campo das palavras, nós já estudamos isso outras vezes em 1 João. O amor de Deus, bem como o amor que nós devemos ter uns pelos outros, ele acontece no tempo e no espaço, ele acontece na história. Ele tem um momento, ele exige matéria, ele exige espaço, ele exige de nós esforço, porque ele não é algo que fica somente na nossa mente. Olha só agora, como João caminha aqui. Ele diz que o amor de Deus, ele tem um alvo. Quem são as pessoas que foram alvo do amor de Deus? Nós. Ele diz o amor de Deus para conosco. Nós fomos alvos desse amor. E quando nós olhamos então para a obra de Deus, nós olhamos para a cruz. A cruz é um momento histórico, a cruz é um momento no tempo e no espaço em que nós vemos o máximo do amor de Deus, em que nós vemos a grandeza do sacrifício de Cristo. Existe um músico, eu não vou citar o nome dele aqui, bem que poderia, mas não vou fazê-lo, que ele canta uma música assim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Queridos, não tem nada maior do que isso para acontecer na história da humanidade. Tudo que é maior, o máximo que poderia existir, o máximo que poderia acontecer, já aconteceu. E sabe onde isso aconteceu? Na cruz. O presente máximo que Deus poderia dar para nós, Ele deu na cruz. No tempo, no espaço, na história, é um dia. Nosso Senhor morreu na cruz. Isso é o máximo, é o presente máximo, é a maior grandeza, a maior prova de amor que nós podemos ter. Então esse músico está errado, porque não significa grandes coisas vão acontecer neste lugar, dizendo que Deus vai fazer um grande mover e tudo mais, não. O crente, ele olha para a cruz e vê nisso o maior ato de amor, o maior ato da história, o maior evento da história que poderia ter acontecido.
E nós vemos o aspecto sacrificial do amor. Nós vemos que Cristo morreu por nós. Foi um sacrifício. O texto fala que ele foi propiciação pelos nossos pecados. Isso aponta para uma realidade sacrificial do amor. Mas, queridos, nós somos mesquinhos. Nós fomos alvos desse amor, mas nós somos muito mesquinhos no trato uns com os outros. Nós somos mesquinhos no transbordar desse amor. Sabe por quê? Veja algumas características desse amor no texto. Volte os seus olhos para o versículo 9. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. O amor de Deus, ele é valioso. Por que o amor de Deus é valioso, Nicolas? Porque João adora usar a expressão filho unigênito. E quando João usa essa expressão filho unigênito, ele está dizendo que Cristo é singular em seu ser, ele é único, é de um valor inexprimível, é de um valor que nós não podemos mensurar, é de uma singularidade, de uma primazia que nós não podemos descrever em palavras. Ele não é apenas um filho de Deus, ele é o filho unigênito de Deus. E quando João fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, ele está elevando o nível desse amor a um patamar que nós não podemos compreender em sua plenitude. É muito acima daquilo que nós podemos imaginar. Vejam o que diz, por exemplo, 1 Pedro, acompanhem comigo, 1 Pedro. Veja o valor inestimável do sacrifício de Cristo, o valor inestimável da morte de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, veja o que diz o versículo 18. Veja como Deus nos salvou, como o amor de Deus, ele tem um valor inestimável. É um sacrifício valioso, é um amor valioso. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro. Notem que Pedro fala de coisas que para nós são as mais preciosas que existem. Mas ele fala, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo. É um presente que estava preparado para nós antes mesmo do universo existir. Quão valioso é o sacrifício de Cristo, manifestado no fim dos tempos, em vosso favor. É um presente para nós, que estava guardado desde antes do universo existir, e é um presente de um valor inestimável. Queridos, o amor de Deus, ele é singular. Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Isso mostra um valor inestimável. Mas nós somos mesquinhos quando nós recebemos esse amor e nós não passamos esse amor adiante. Nós somos alvos desse amor, esse amor é despejado em nós, mas nós somos mesquinhos porque nós seguramos o amor na hora de nos relacionarmos. Quantas vezes nós pensamos assim, nossa, eu me esforço demais, eu acho que eu preciso me esforçar menos, só eu faço as coisas, eu recebo pouco em troca, não é na igreja, só eu faço isso, eu me esforço dia e noite, e parece que eu não recebo nada em troca, parece que o meu trabalho não tem o devido valor, sendo que quando nós trabalhamos na igreja, nós estamos evidenciando justamente o caráter desse amor que foi dado até nós. Então nós somos mesquinhos, porque nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é muito valioso, mas quando nós estamos falando do trato uns com os outros, então nós podemos mensurar algumas coisas, então nós podemos segurar um pouquinho. Nós precisamos receber mais coisas em troca, ao invés de se esforçar e não receber quase nada. Nós somos mesquinhos, nós recebemos um grande amor e nós damos um pequeno amor. Mas além disso, além de nós termos recebido esse maior presente e nós não passarmos o que é este amor para os nossos irmãos, nós também vemos que além de valioso é um amor incondicional. Veja a sequência, versículo 10 agora. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, nós éramos rebeldes. Nós éramos totalmente contrários a Deus. Deus não olhou para nós no túnel da história, viu ali, ele vai crer, tem algo ali que eu gosto dele, como prega a teologia arminiana, existe algo ali que me torna propenso a ele, que me torna propício a ele, então eu vou amá-lo, então eu vou elegê-lo. Não.
A Bíblia, ela prega claramente a doutrina da eleição incondicional. Deus olhou para nós e não viu nada. Pelo contrário, Ele viu o nosso pecado, a nossa rebeldia, e nós merecíamos a justa ira de Deus. Mas Ele tem um amor por nós que é incondicional. Nós não o amamos, mas Ele tomou a iniciativa de nos amar. Não porque nós éramos alguma coisa, mas porque Ele é amoroso, porque Ele é amor. Vejam o que diz Romanos, capítulo 5. Vejam como o amor de Deus é incondicional, queridos. Romanos 5, versículo 6. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O amor de Deus, ele é incondicional. Mas como eu disse, nós somos mesquinhos, não é? O amor de Deus por nós é incondicional, mas o amor que nós temos pelos nossos irmãos, ele chega perto da incondicionalidade? Você fala bom dia para um irmão, o irmão... Como você vai tratar ele o resto do dia? Ele faz isso no culto da manhã. Bom dia, irmão. Como você vai tratá-lo no culto da noite? Os dois vão ficar assim. Quando chega alguém, um irmão na igreja de cara fechada, você vira e fala, nossa, como pode alguém estar de cara fechada vindo para a igreja? Eu não vou falar com ele tem que aprender isso. Nós não temos noção de como transmitir esse atributo do amor de Deus adiante. Mas não existe outro amor. Se o amor de Deus é incondicional e é Ele quem define o que é amor, portanto o nosso amor também tem que ser incondicional nesses termos. Especialmente com os nossos irmãos. O nosso amor, queridos, ele é condicional. E o nosso desafio é vencer isso. Mas volte para 1 João. Vamos ver, por fim, o último atributo desse amor, para que nós possamos prosseguir. O amor de Deus ele é valioso, o amor de Deus ele é incondicional, e por fim o amor de Deus ele é completo. Por que completo? João fala que Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando João fala que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ele se refere ao sacrifício de Cristo, que a morte de Cristo satisfez a justa ira de Deus, satisfez o pagamento de Deus, de maneira que agora nós podemos sim desfrutar de um relacionamento com Deus, porque o nosso débito foi totalmente quitado, a nossa dívida foi paga. O sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. Essa é a ideia de propiciação, que foi pago o débito que nós tínhamos para com Deus. E agora nós temos livre acesso a Ele. Mas por que eu disse, horas, que o amor de Deus ele é completo? Pelo simples fato, queridos, de que nós tínhamos uma dívida para com Deus, não é mesmo? Mas uma pergunta, quem pagou a dívida? Não foi o próprio Deus? Olha o versículo. Mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação. Nós vemos aqui novamente os atributos de Deus lado a lado. A justiça de Deus, que deveria recair sobre nós, a ira de Deus que deveria recair sobre nós, agora nós temos o amor de Deus entrando em cena, de maneira que agora a ira de Deus não vem sobre nós, a ira de Deus bate na cruz e não chega mais até nós. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Volte para Romanos rapidamente. Romanos, capítulo 3. O amor de Deus ele é completo porque Ele cumpriu a exigência da justiça, mas Ele também, em seu amor, Ele mesmo morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Por isso o amor de Deus ele é completo. Nós somos, queridos, monergistas, nós acreditamos que a salvação é única e exclusivamente obra de Deus. Nós não temos participação nenhuma, nós somos somente alvos desse amor. Veja o que diz Paulo em Romanos 3, o versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Notem agora no versículo 26, como a completude do amor de Deus se mostra aqui. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também
justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele não apenas cumpriu a justa exigência que a sua santidade merecia, como ele pagou esse preço em nosso lugar. Por isso o amor de Deus, ele é completo. Ele foi a propiciação, ele fez propiciação por nós, em nosso lugar. Mas como eu disse, queridos, nós somos mesquinhos, não é? Nós pensamos, nossa, mas eu não quero me esforçar tanto para ir na igreja, eu não quero me esforçar tanto pelos meus irmãos, eu não quero me esforçar tanto pela obra do reino. Então você olha para a obra de Cristo e você fala, ele fez tudo do começo ao fim. Nós não participamos de nada disso. A obra de Cristo está nas mãos dele, do começo ao fim. Ele se esforçou muito por nós. Essa completude não foi barata, não foi fácil, mas nós não passamos isso aos nossos irmãos, nós não vivemos essa realidade. É por isso, queridos, por conta do valor, por conta da incondicionalidade, por conta de tudo isso que nós vimos aqui, que João conclui no versículo 11 o seguinte: amados, se Deus nos amou assim, portanto nós temos um dever. Qual dever é esse? Nós devemos amar uns aos outros. Não é uma opção. Nós não temos essa opção. Nós somos alvos de um amor muito bem definido por Deus. E agora nós temos esse dever. Essa é a segunda verdade, a segunda razão pela qual nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros por causa do caráter de Deus, e nós devemos amar uns aos outros por conta da obra de Deus. E por fim, isso agora nós vemos a terceira razão pela qual a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor, o amor aos irmãos, e por que nós devemos amar os nossos irmãos. A terceira razão está no versículo 12, e diz respeito ao testemunho de Deus. Acompanhe comigo que essa terceira causa diz que por causa do testemunho de Deus, nós devemos amar uns aos outros. Veja o que diz o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. De fato, Deus é invisível, nós não podemos vê-lo. Aliás, as pessoas que imaginam que podem ver Deus precisam lembrar de alguns episódios do Antigo Testamento em que Deus deixa muito claro que Ele não pode ser visto. Nós não podemos contemplá-lo em sua santidade, em seu poder, em sua glória. Isso é impossível a nós. E de fato, João fala uma verdade aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se os irmãos forem para João, nós lemos esse versículo hoje, aliás. Se os irmãos forem para João, capítulo 1, voltem lá rapidinho para João, capítulo 1, os irmãos vão ver que, mesmo que nós não possamos ver a Deus em sua totalidade, em sua plenitude, Deus ele se revelou por meio de Cristo a nós. Veja o que diz João, capítulo 1, o verso 18. Notem como João usa a mesma expressão. João usa a mesma construção em 1 João e em João. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou Filho unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Então, durante o ministério de Jesus, Jesus era como um display de Deus. Jesus era como aquele que mostrava quem Deus é. Mas, pergunta, Cristo anda aqui entre nós hoje? Nós vemos Deus? Nós vemos Jesus? Vemos ou não? Se você vê a Jesus, eu sugiro que você procure um psiquiatra, porque Jesus está agora à destra do Pai. As pessoas não veem mais Jesus. Eu vi Jesus num sonho. Não, você não viu Jesus num sonho. Eu vi Jesus falando comigo numa visão. Não, você não viu Jesus falando com você numa visão. Na Bíblia, a última vez que isso acontece é com João, lá em Patmos. Depois, isso não acontece mais. Nós não vemos mais Jesus em seu ministério aqui. Mas, de acordo com João, lá em 1 João, parece que Deus não ficou sem testemunho. Se antes a testemunha clara do amor de Deus, da obra de Deus, de quem Deus era, estava em Cristo, quando Jesus ascendeu aos céus, Deus não ficou sem testemunho. Por quê? Olha o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoados. Quem são os displays de Deus agora? Nós, a igreja de Deus. Nós temos uma responsabilidade agora. Quando as pessoas olham para a igreja, elas devem ver o amor de Deus. Quando as pessoas olham para nós, para a nossa vida, elas devem ver o amor de Deus. Porque agora nós temos essa responsabilidade. E o texto diz que Deus permanece em nós. Se você correr os olhos para o versículo 13, você vai entender o que João quer dizer com isso. Olha lá. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. O fato do Espírito Santo habitar em nós é uma prova que nós desfrutamos de um relacionamento com Ele, um relacionamento legítimo com Ele, e que Ele permanece em nós. Mas o texto fala que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. E essa palavra causa alguma confusão na gente, não é?
Para como assim o amor de Deus é aperfeiçoado? O amor de Deus ele é mais perfeito com o passar do tempo? Parece que o amor de Deus muda? Não, queridos. O amor de Deus não pode mudar porque Deus é imutável. Isso é óbvio. Mas a ideia é que o amor de Deus em nós, ele atinge a sua completude. Quando as pessoas ao nosso redor olham para nós como igreja e veem nós desfrutando do verdadeiro amor de Deus, nós sabemos que o verdadeiro amor foi totalmente despejado em nós. Não falta nada. Tudo que nós precisamos, todo o ambiente que nós precisamos para viver em harmonia, em paz, em amor uns com os outros, foi dado por Deus de maneira plena. Por isso essa palavra aperfeiçoado tem uma ideia de algo que é completo, algo que nada falta. E o amor que Deus despejou em nós é um amor completo, é um amor que não falta nada. Nós agora podemos sim nos relacionar em amor uns com os outros, por conta do amor que Deus despejou em nós. Quando João escreveu essa carta, é muito provável que os falsos mestres gnósticos que atormentavam aquelas igrejas para as quais João escreve, eles tinham em mente experiências místicas com Deus. Eu conheço a Deus como? Por meio de experiências místicas. É o êxtase. É o torpor espiritual. É provável que aqueles mestres pregassem algo assim, que o conhecimento especial de Deus, que essa gnose que eles tanto afirmavam ter, que isso vinha por meio de experiências místicas. Mas João dá um soco no estômago deles e fala, não é assim que nós conhecemos o amor de Deus. Não é assim, não é por meio de experiências místicas, não é por meio de algo secreto que nós conhecemos o amor de Deus. É por meio da igreja, por meio dos crentes, onde nós vemos o amor de Deus em ação, em movimento, como eu disse, no tempo e no espaço. Mas hoje, queridos, João nunca foi tão atual, porque existem pessoas também que julgam a sua espiritualidade por meio de experiências sobrenaturais, não é mesmo? Falar em línguas, rodopiar, não é? As pessoas falam, não, eu tive uma experiência diferente com Deus, eu tive um relacionamento mais profundo com Deus agora. E elas se baseiam nessas profecias malucas que elas têm por aí, nessas experiências malucas que elas têm por aí, sendo que João fala que o modo pelo qual nós podemos realmente ver o amor de Deus é na igreja, na vida dos crentes. Eu me recordo de uma igreja que eu frequentava quando muito pequeno. Se os irmãos não se lembram, eu frequentei algumas igrejas pentecostais quando eu era pequeno. Então eu sei um pouco da maluquice que é nesse meio. E eu digo maluquice porque é maluquice mesmo. Eu me lembro de uma igreja muito pequena, que eu participava, e que o pessoal de lá era uma bênção. Nossa, glória a Deus ali, o pessoal era uma bênção. Olha, o pessoal chegava mais cedo no culto, o que eles faziam? Ajoelhavam lá. E oravam, e oravam. E você via de vez em quando uma lagriminha escorrendo assim antes do culto. E você via os levitas lá, tocando no louvor. E você via eles olhando para o alto. E você via uma consagração. E você via a mãozinha assim. E você tinha apresentações especiais com vários playbacks. Né? Vários playbacks. Toda sorte de cantor gospel se apresentava lá. E você participava de tudo isso e você tinha testemunhos. Testemunhos sem fim. Agora eu queria chamar fulano para dar um testemunho. E testemunhos poderosos. Testemunhos poderosos da ação de Deus. Você falava, nossa, essa pessoa é espiritual demais. Eu nunca tive essa experiência. E aquilo ia levando o culto a um nível assim que você falava, nossa, isso daqui não é um culto, isso daqui é um show. É uma experiência assim, única na face da terra. E de fundo de tudo isso você tinha vários aleluias, vários améns e assim por diante. Agora, certa vez nessa igreja, durante um culto, onde o pessoal era uma bênção, durante o culto, o pastor, era como se fosse uma EBD, então as pessoas podiam participar, né? E era algum assunto relacionado a perdão, algo assim, não me lembro ao certo. Eis que se levanta uma senhora e começa a fazer algumas perguntas para o pastor. Mas note o tipo de pergunta: pastor, o que o senhor acha de alguém que faz uma coisa errada e não pede perdão? Você olha, nossa, né? Pergunta mais objetivo, pastor, não, é errado. Tá? Mas o que o senhor acha se essa pessoa não pede perdão e mais? Ela ainda vem e esfrega na tua cara as coisas. E aí outra pessoa começou a se remexer no canto. O pastor tentando sair daquela situação e tudo mais, respondendo a pergunta, ufa, passou. Até que alguém levanta a mão, adivinha quem foi? A pessoa ofendida. Agora era a hora da réplica. Né? Num debate político era a hora da réplica. Aí, pastor, e o que o senhor acha de gente que fica acusando o irmão no meio do culto? E assim por diante. E começou um ataca-ataca de irmãos ali.
E você via eles quase se matando durante o culto. E eu fiquei com dó do pastor, que o pastor ficava ali de um lado para o outro. Mas o pior não era isso. O pior era que essa briga começava em casa, porque era a sogra e a nora. Querido, João é categórico. João é categórico. Uma verdadeira igreja, verdadeiros crentes, que tem uma verdadeira comunhão com Deus, eles não nutrem ódio uns pelos outros. Eles não nutrem rancor uns pelos outros. Eles não nutrem ranços uns pelos outros. Eles são marcados pelo amor. O amor que eles receberam é o amor que marca o relacionamento deles. Ao contrário do que aqueles mestres gnósticos pregavam, e ao contrário do que as heresias que nós temos hoje falam, que você precisa ter experiências e tudo mais. Não é assim que Deus demonstra o seu amor hoje. Isso comprova novamente o que nós estamos defendendo, o que nós defendemos, aliás, que a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. Quais são as 3 razões para que nós amemos uns aos outros? Os irmãos se lembram das 3 razões? Primeiro, por causa do caráter de Deus. Segundo, por causa da obra de Deus. E por fim, por causa do testemunho de Deus. Testemunho que é dado por nós. Testemunho que nós temos de dar aos outros. Deus nos amou e agora nós testemunhamos isso aos outros. Queridos, que Deus nos ajude nesses desafios. Que Deus nos ajude a mostrar o seu amor para todos aqueles que estão ao nosso redor, inclusive na nossa igreja. Vamos orar? Pai, nós lhe agradecemos pelo amor com o qual o Senhor nos amou. Aliás, não existe outro amor, Pai. Obrigado porque é o Senhor quem define o que é o amor. E obrigado, Pai, porque nos amando, o Senhor nos salvou, o Senhor mesmo pagou a nossa dívida, Pai, sem deixar de ser justo, sem deixar de ser santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos simples alvos desse amor e nós somos gratos por isso. Mas, Pai, nós pedimos agora que o Senhor nos capacite por meio do seu Espírito a que nós possamos viver esse amor em nossa igreja. Não apenas aqui, mas com todos os nossos irmãos. Que nós deixemos de lado qualquer barreira, que nós deixemos de lado qualquer problema, que nós deixemos de lado, Pai, qualquer ranço que nós temos pelos nossos irmãos, mas que nós possamos, Pai, desfrutar de uma verdadeira comunhão. Porque nós sabemos, Pai, que quando nós temos comunhão contigo, quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós temos comunhão com o Senhor, que é o Deus de amor, o Senhor é amor. Quando nós temos comunhão com o Senhor, uma comunhão verdadeira com o Senhor, então os nossos relacionamentos são marcados também pelo amor. Ajuda-nos, Pai, com Teu Espírito a viver essa verdade. Capacita-nos, Pai. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.